Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para a correção da parte de Física do vestibular da FMJ, agora de 2023. Questão 51 diz o seguinte: o governo federal, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, aprovou o projeto que permite a construção e operação de trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. O trem proposto poderá ligar Rio de Janeiro a São Paulo em 1 hora e 30 minutos. Inclusive, já existe um mapa ferroviário da região a ser explorado em análise, que sugere 2 paradas no trajeto, uma em São José dos Campos e Volta Redonda. Considerando que o comprimento do trajeto proposto seja de 450 km, a velocidade média desse trem no trajeto é... velocidade média, a gente calcula como ΔS sobre ΔT. A gente tem a distância aí, o deslocamento, 450 metros, o ΔT, 1 hora e meia. Só que eu não vou colocar 1 hora e 30 minutos, eu vou colocar 1,5. 450 dividido por 1,5, 300 km por hora, a alternativa C, tá bom? Então, questão 51, alternativa C, uma questão bem tranquila de fazer, tá? Então, vamos agora para a questão 52. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos para a questão 52 aí do vestibular da FMJ. Questão 52 diz o seguinte: uma bolinha de peso P rola sobre uma mesa horizontal de altura H e, após atingir a borda da mesa, inicia uma queda que descreve a trajetória mostrada na figura. Então, tem aí a bolinha, essa bolinha vai cair e vai descer. Considerando desprezível a resistência do ar, o gráfico que representa a intensidade da força resultante sobre a bolinha em função da altura durante a sua queda é... Então, ele quer saber aí a intensidade da força resultante. Uma coisa importante é que ele falou que a gente vai desprezar a resistência do ar. Desprezando a resistência do ar, tá? Aqui, quando a bolinha está na mesa, a gente tem peso e normal. A partir do momento que ela está na mesa, a gente só tem o peso. O peso, ele aponta sempre para baixo e como a massa da bolinha não variou, o peso é constante. Então, essa é a força resultante, é o próprio peso. Ele vai ser constante, ele não muda em nenhum instante. Então, é uma questão conceitual. Se ele continua constante, é a alternativa E. Em todas as outras, o peso está variando. O peso estar variando significa que a massa está variando. E em nenhum momento ele falou que a massa da bolinha ela varia. Então, a alternativa é, tá? Espero que vocês tenham entendido, gostado, e vamos para a questão 53. Olá, pessoal, tudo bem? Questão 53 de Física da FMJ, agora de 2023. O gráfico mostra o decaimento percentual da energia cinética de um projétil disparado por um rifle AK-47 em relação à energia cinética com que saiu da arma, em função do deslocamento x na água. Tá? Sabendo que o projétil disparado pelo rifle AK-47 tem massa de 8 gramas e que saiu da arma com velocidade de 700 metros por segundo, o módulo do trabalho realizado pela força de resistência da água sobre o projétil entre os instantes em que ele saiu da água e o instante em que se encontrava a 0,30 metros dela é de aproximadamente... Bom, então vamos lá. A força resultante que a água faz é como se fosse um atrito, tá? Então, o trabalho aí da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética. Então, a variação da energia cinética é mv² sobre 2, que é a energia cinética final, menos mv0² sobre 2, que é a energia cinética inicial. Dá para colocar a massa em evidência, né? Massa sobre 2, aí vai ficar v² menos v0².
ou eu simplesmente posso fazer energia cinética final menos energia cinética inicial. Tá, então, conceitualmente, é isso que eu tenho que saber. Então, eu vou ver, no instante que ele saiu, ele fala assim, ó, atenuação da energia cinética, tá? Então, ele tem aqui a distância, tá? E quando for 0,3, ele tem aqui a atenuação da energia cinética. Então, lembrando, o gráfico mostra o decaimento percentual da energia cinética de um projétil. Então, inicialmente, ele tem energia cinética total. Depois de 0,3 metros, a atenuação da energia cinética é de 0,40. A energia cinética inicial, tá? Massa, 8 vezes 10 a menos 3, velocidade, 700 ao quadrado, dividido por 2, tá? Então, isso vai ficar 8 vezes 10 a menos 3. O 700, eu vou colocar ele em notação. Como é 7 vezes 10 ao quadrado, isso vai ficar 49 vezes 10 à quarta, tudo isso sobre 2. O 2 e o 8 simplificando, aqui vai ficar 4. 4 vezes 49 vai dar 196 vezes 10 elevado à primeira, tá? E isso vai dar 1,96 vezes 10 à terceira joule. Essa é a energia cinética inicial, tá? Aí eu preciso descobrir a energia cinética final. Bom, ele falou que a atenuação da energia cinética foi de 0,4, tá? O que isso significa? Que a gente vai multiplicar essa energia cinética por 0,4, ok? Então, vai ficar 0,4 vezes 1,96 vezes 10 à terceira. 0,4 vezes 1,96, isso vai dar 0,784 vezes 10 à terceira joules. Essa é a energia final. E aí, o que eu vou fazer? 1,96 vezes 10 à terceira menos 0,784 vezes 10 à terceira. Tá? Fazendo essa continha aqui, eu vou ter o resultado de 1,176 vezes 10 à terceira joules, que é aproximadamente 1,18, que é a alternativa A, tá bom? Então, um exercício aí um pouquinho mais complicado que os outros dois, mas é lembrar da variação da energia cinética, que a variação da energia cinética é igual ao trabalho, tá? Então, a gente faz a energia cinética final, faz a inicial e subtrai uma da outra, beleza? Só a interpretação aqui, ó, que esse 0,40 é como se fosse uma porcentagem, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução. Vamos para a questão 54. Olá, pessoal, vamos para a questão 54 da FMJ. Questão 54 diz o seguinte: gelo e água líquida são a mesma substância em diferentes estados físicos. Um pedaço de gelo colocado em água líquida flutua, o que indica que a massa específica do gelo é menor que a massa específica da água líquida. Nesses casos, quando certa quantidade de água líquida se solidifica, a sua massa, então ele quer saber o que acontece com a água quando ela vai virando gelo. Bom, como ele já deu uma dica aqui, falando que a massa específica, que seria a densidade, ela diminui, então a massa não diminui, o que diminui é o volume, tá? Então a massa fica constante, tá? Então a massa fica constante, o volume é que, diminui não, né? O volume aumenta. Por que o volume aumenta? Então, a densidade é massa sobre volume. Se a densidade diminuiu, é que o volume aumentou. São grandezas inversamente proporcionais. Então, para a densidade diminuir, o volume tem que aumentar e a massa, nesse caso, vai permanecer constante. Então, a gente pode ver isso,
que tem na alternativa D, tá bom? Ó, a massa permanece constante e seu volume aumenta. Aumentando o volume, diminui a densidade. Aí, essa água que vira gelo, ela vai subir, ela vai flutuar, tá bom? Então, mais um exercício aí conceitual. Espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigado e vamos para 55. Olá, pessoal. Vamos para a questão 55 da FMJ, que diz o seguinte. Foi realizado um experimento para analisar o resfriamento de bebidas colocadas em um refrigerador. Nesse experimento, a temperatura de certa quantidade de suco colocado em um recipiente de vidro e mantido em um refrigerador foi medida a cada 5 minutos. Os resultados obtidos estão elencados na tabela. Então, aqui a gente tem o tempo em minutos e a temperatura. Analisando a tabela, conclui-se que a taxa com que o suco perdeu calor foi... Então, ele quer que a gente analise aí a taxa de perda de calor. Tá, então eu tenho que falar se for maior e depois diminuiu, ou se foi menor e depois diminuiu, tá? Então, do tempo 0 para o tempo 5, o que aconteceu? Ela diminuiu, né, a taxa, ou melhor, diminuiu a temperatura. Vamos calcular essa taxa aqui. 19,5 menos 25 dividido por 5. Isso dá menos 7,5 dividido por 5, e isso aqui vai dar menos 1,5 graus Celsius por minuto. Tá? Aí depois eu vou fazer aqui, ó, 12,3 menos 17,5 sobre os mesmos 5 minutos, tá bom? Então, fazendo essa continha aqui, 12,3 menos 17,5 dá menos 5,2 dividido por 5, e isso vai dar menos 1,04 graus Celsius por minuto. Ou seja, ele estava caindo, depois esse decaimento ficou menor, tá? Porque ele estava perdendo 1,5, agora ele está perdendo 1,4, tá? Vamos ver aqui no último. Então, ele vai fazer 2,9 menos 4,2 dividido por 5 minutos. Então, isso aqui vai dar menos 1,3 dividido por 5, isso vai dar menos 0,26 graus Celsius por minuto. Ou seja, fazendo isso como se fosse uma velocidade média, a gente conclui que ele vai perdendo mais no início e no final a temperatura vai caindo menos, tá bom? Então, a gente pode ver que a gente tem isso aqui na alternativa B. A taxa é maior, tá? Ela vai perdendo mais e depois vai perdendo menos, tá? 56, então, 55, então, alternativa B. Espero que vocês tenham entendido e gostado da resolução. Vamos para 56. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma questãozinha aí da FMJ, questão 56. Vamos para a resolução dela. Certa massa de gás ideal sofreu a transformação cíclica PQRS-TP mostrada no diagrama pressão-volume. Entre os pontos PQRS-T, aquele no qual a massa do gás apresenta menor temperatura é... Bom, então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem certa massa de gás ideal, tá? Então, vamos lembrar a seguinte formulazinha. P vezes V igual a nRT, tá bom? Bom, é a mesma massa de gases, então o número de mols não vai alterar, tá? E a constante dos gases aqui, que é o R, também ela não se altera. Então, eu tenho que observar a seguinte relação. P vezes V sobre T, ok? Então, vamos observar isso aqui, porque isso tem que ser um valor constante. E aí, a gente vai analisar a cada ponto. Então, por exemplo, no ponto P, eu tenho que a pressão é 1,5 vezes 10 a quinta pascal e tenho que o volume é 0,5, certo? E isso aqui vai dar a temperatura, eu não sei, vou deixar T,
E isso aqui vai dar 0,75 vezes 10 à quinta sobre t. Isso é 7,5 vezes 10 à quarta sobre t. Tá? Esse valor tem que ser constante. O que significa isso? Que se este valor de P vezes V aumentar, a temperatura tem que aumentar também. Então, eu vou colocar aqui, ó, TP. Então, o resultado de cima tem que ser o menor possível, ok? Então, vou ter que analisar todos. No ponto Q, eu vou fazer aqui 1,5 vezes 10 à quinta, vezes o volume 1,5 sobre a temperatura de Q. Isso vai dar 2,25 vezes 10 à quinta sobre temperatura de Q. O que isso significa? O valor de cima deu maior, significa que a temperatura também tem que ser maior. Então, a temperatura de Q já é maior que a de P, tá bom? Aí, eu vou pegar aqui no R. No R, aumentei o volume. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. R. Então, vai ficar pressão, 1 vezes 10 à quinta, vezes o volume, 2, tudo isso por TR. Isso vai dar 2 vezes 10 à quinta sobre TR. Ou seja, ela é menor que o TQ, a TR é menor que o TQ, mas ainda é maior que o TP. Vamos fazer para o ponto S. O volume, 0,5 vezes 10, perdão, a pressão, 0,5 10 à quinta, vezes o volume, que é 2, dividido aqui por TS. Então, isso vai dar 1 vezes 10 à quinta sobre TS. Bom, esse ainda é maior que o TP, tá? Mas é menor que os outros dois. E, finalmente, a temperatura do T. Então, vamos calcular o do T. O do T, eu tenho a pressão, 1 vezes 10 à quinta, o volume, 0,5, temperatura de T. E isso vai dar 5 vezes 10 à quarta, temperatura de T. Então, o resultado de cima aqui, o resultado de cima deu 5 vezes 10 à quarta, e é o menor de todos. Para isso ser constante, a temperatura de T também tem que ser a menor. Então, eu descobri aqui, fazendo a continha, tá? Que isso vai ocorrer, então, no ponto T. Beleza? Então, exercício de termodinâmica. Espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz. Vamos com a correção da FMJ de 2023, questão 57, dando continuidade aí à correção, mais um exercício de física. Questão 57 diz o seguinte: um raio de luz monocromática propaga-se em um meio 1 e incide em uma lâmina de faces paralelas, formando um ângulo θ com a reta normal ao atravessar a lâmina, tá? Após atravessar, esse raio emerge pela face oposta em um meio 3, formando um ângulo delta com a normal, como mostra a figura. Então, a gente tem o θ e tem o delta aí. Considerando o meio 2 como meio de propagação da luz no interior da lâmina, o ângulo delta, aí ele fala, é igual ao ângulo θ quando os índices de refração absolutos dos meios 1 e 3 forem iguais. Quando o 1 e o 3 forem iguais, o que vai acontecer aqui? Ó? Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui como x, esse ângulo aqui também vai ser x, porque eles são alternos internos. Então, eu teria isso aqui, ó, N1 seno de θ igual a N2 seno de x. Tá. E embaixo eu teria N2 seno de x igual a N3 seno de delta. Tá. Se eles forem iguais, como esse resultado é igual a esse, eu vou fazer N1 seno de θ igual a N3 seno de delta. Se o N1 for igual ao N3, isso vai ser cancelado, tá? Então, a gente vai ter o seguinte. N1 igual a N3, se os índices de refração forem iguais, eu vou chegar que o seno de θ
é igual ao seno de delta, ou seja, o θ é igual ao delta, tá? Então, realmente, aqui é a alternativa A, tá bom? Então, tá resolvido aí um exercício. Eu ainda fiz uma continha, mas conceitualmente nem precisava fazer, mas espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução, tá bom? Vamos para a questão 58. Olá, pessoal, questão 58 aí da FMJ. Questão 58 diz o seguinte: uma esfera de massa m é presa à extremidade de uma mola de constante k, que tem outra extremidade presa a uma parede, como mostra a figura. Essa esfera é posta para oscilar em uma superfície plana, horizontal e sem atrito, situação em que o período de oscilação é T1 igual a 2π raiz de m sobre k e a frequência é F1. Se a mola for substituída por outra mola de constante elástica igual a 4k, a esfera passa a oscilar com uma frequência tal que... Então, vamos lá. T2 vai ser 2π raiz de m sobre 4k. Esse 4 pode sair como 2 da raiz. Então, vai ficar 2π sobre 2 raiz de m sobre k. Ótimo, maravilha. Só que o que acontece? Isso aqui, 2π raiz de m sobre k, é o T1. Então, isso vai ficar T1 dividido por 2. Tá, vamos calcular a frequência. A frequência é 1 sobre o período. Então, a frequência 2 é 1 sobre período 2. Então, vai ficar 1 sobre T1 sobre 2, e isso dá 2 sobre T1. Lembrando que 1 sobre T1 é F1. Então, o F2 vai dar 2 vezes o F1, que é a alternativa E. Tá bom? Então, questão aí 58, alternativa E. Se a gente for substituindo, a gente chega lá fazendo essa manipulação das fórmulas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a questão 59 aí de Física da FMJ. A imagem representa um selo do Inmetro que indica o consumo de energia elétrica de determinado aparelho condicionador de ar. Sabendo que o Inmetro considera que o tempo de funcionamento dos condicionadores de ar durante o ano é de 2.000 horas, a potência utilizada no cálculo de consumo de energia desse condicionador de ar foi aproximadamente... Tá, então ele deu aqui a quantidade de horas, 2.000 horas. E aqui eu tenho o consumo de energia anual dele, de 708,4 kWh por ano. Então, eu tenho que lembrar que potência é igual a energia dividido pelo tempo. Ele quer saber a potência. Tá? Eu tenho aqui a energia, tá? Isso aqui está por ano, e eu tenho aqui o tempo em horas. Então, seriam 2.000 horas por um ano, tá? Então, o que a gente vai fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte, potência, então, 708, como é quilowatt-hora, eu vou transformar para watt, então 708.400, isso seria quilowatt-hora por 2.000, tá bom? Fazendo essa continha aí, os 708.400 dividido por 2.000, a gente vai ter 354,2 watts, que é aproximadamente 350 watts, que é a alternativa C, tá bom? Então, basicamente, a gente transformar isso para watt-hora e fazer a divisão na fórmula da potência. Espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução, e vamos para a questão 60, a última questão. Olá, pessoal, questão 60 da FMJ, última questão. Vamos lá. Analise a figura 1, que mostra as linhas de força
de um campo elétrico produzido por duas cargas elétricas de sinais opostos e a figura 2 que mostra as linhas de força de campo magnético produzido por um ímã e por uma barra, tá? Então, a gente tem aí a figura 1, figura 2, e ele fala assim, a figura 3 mostra as linhas de força de um campo produzido por... Bom, primeiro, não pode ser uma linha magnética, porque os polos norte e sul sempre estão juntos, não existe monopolo magnético. Então, isso tem que ser obrigatoriamente de uma carga elétrica. Bom, afastamento, as linhas se afastam da carga positiva. A gente pode ver até aqui pelo desenho, tá? Então, seria uma carga elétrica positiva e essa carga tem que estar isolada, que a gente pode ver que isso está na alternativa D. Uma carga elétrica positiva e isolada apenas, tá bom? Então, uma prova aí onde teve bastante coisa conceitual, poucas continhas. Espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, dá aquela forcinha que sempre vai ter correção do vestibular, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até as próximas correções de vestibulares.